Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista, atuante na seara de defesa e apreensão do devedor fiduciário que tem ou está na iminência de ter seu veículo apreendido. Eu me apresento como processualista, haja vista que, primeiro, que é a área que eu trabalho, né, processo civil, mas também por uma questão de prática na advocacia no cotidiano, passando inclusive assessoria, né, consultoria para outros colegas advogados que estão, né, meio que perdidos em qual caminho seguir. E dentro dessa situação a gente vai para trabalhar aqui, né, um pouco sobre os recursos cíveis, conceitos e práticas. O recurso, como um todo, o recurso é um meio de correção, né, de reforma, anulação, quem sabe, uma decisão judicial e visa combater, né, um posicionamento que foi contrário, né, que foi oposto àquilo solicitado. Então imagine a seguinte situação, né? Você tem aí vou usar o título, o processo de busca e apreensão como exemplo, até porque a gente vai seguir com essa linha de raciocínio até o final. Você tem um processo de busca e apreensão, e nesse processo de busca e apreensão, obrigatoriamente, há uma decisão liminar, né? Quando preenchidos os requisitos de admissibilidade do feito, né, de busca e apreensão, segundo o artigo 3º do Decreto-Lei 911 de 69, haverá uma decisão liminar, que é uma decisão interlocutória, apontando ali sobre a ordem de busca do bem. Essa decisão liminar é combatida por um recurso. Né? Esse recurso, em regra, é o agravo de tormento. Por que eu digo em regra? Existem algumas exceções e algumas outras formas de estar abordando essa situação. Mas, enfim, voltando um pouquinho, os recursos, né, eles são compostos aí por fases processuais. Então, temos recursos de ordem de primeiro grau e recursos de ordem de segundo grau. Recursos de ordem de primeiro grau, embargo de declaração, agravo de tormento e apelação, basicamente. Recursos de ordem de segundo grau, temos o embargo de declaração também, agravo interno e, por que não, o recurso especial. E também o agravo de tormento. E depois, no STJ, né, nós temos aí a mesma questão dos recursos de segundo grau. Mas, Bruno, voltando ali para o processo de busca e apreensão, por que você disse sobre... Você usou aquele exemplo? Porque a decisão interlocutória que concedeu a ordem de busca e apreensão, ela é suscetível ao recurso de agravo de tormento. Todavia, existem algumas peculiaridades. Quais sejam? Primeira peculiaridade, matéria que está sendo discutida. Tá? Então, dependendo da matéria que está sendo discutida, vai ser manejado um recurso de agravo de tormento X, Y, Z. Segunda peculiaridade, o tribunal que está sendo julgado, tá? Que tem, né, a matéria. Por que o tribunal? Né? Se você chegou até aqui, você já deve estar meio que careca de saber, se você viu os outros vídeos do canal, que cada tribunal, cada juiz, infelizmente, entende uma determinada situação de uma forma diferente. Né? Somos todos humanos, temos uma visão de mundo diferente de acordo com aquelas realidades que a gente vivenciou. Então, imagina o cenário. Né? O Tribunal de Santa Catarina, né, tem um posicionamento acerca da taxa de um recurso de agravo de tormento que versa sobre taxa de juros. Já o Tribunal Mineiro ele tem um outro posicionamento. Como assim? Na decisão recorrida, né, aquela decisão interlocutória, caso aconteça de o veículo ser apreendido e no contrato houver abusividade da cláusula de uma taxa de juros, por exemplo, a capitalização diária, o Tribunal Mineiro ele aceita o recurso de agravo de tormento, né, recorrendo da decisão que determinou a busca, haja vista e entender a irregularidade da capitalização diária quando ela não está expressa no contrato. Né? Ou seja, o Tribunal Mineiro, mesmo que o juízo de origem não tenha se manifestado acerca da taxa de juros, o Tribunal Mineiro ele vai acolher aquela questão da taxa de juros, né, em recurso de agravo de tormento por ter um posicionamento X. A mesma situação não se aplica, né, ao Tribunal Catarinense, porque ele diz, né, ele vai apontar sobre uma supressão de instância. E aí entra o X da questão, saber manejar o recurso corretamente. Por quê? A gente concorda que a gente está falando sobre a mesma matéria, né, que é recurso de agravo de tormento, em razão de uma capitalização diária não apontada. Vide, né, tema repetitivo 246 do Superior Tribunal de Justiça. Ok, nós dois subimos, né? O Tribunal Mineiro acolheu o nosso pleito, então não tem aqui o que se falar de um outro recurso. Já o Tribunal Catarinense, ele não acolheu o nosso pleito porque diz que é uma supressão de instância. Porém, existe uma técnica jurídica chamada tutela de urgência. E essa tutela de urgência, coincidentemente, ela pode ser utilizada também em agravo recursal. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acolhe essa tese porque é o seguinte, ele entende que há uma supressão de instância, mas há também um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça dizendo que aquilo ali não pode, e se não pode, há uma verossimilhança do direito, e há uma urgência porque o carro já foi apreendido. Então, o Tribunal de Justiça Mineiro entende que há uma supressão de instância, mas ela é justificável, haja vista que há um pleito de tutela de urgência
recursal, né? Sobretudo para aplicação do efeito suspensivo. Já o Tribunal de Justiça de Santa Catarina simplesmente nega o recurso, o conhecimento do recurso, não acolhe o recurso, dizendo que é uma supressão de instância. E é onde cabe, por exemplo, no recurso de agravo de instrumento, deixar bem claro que aquilo dali é um recurso de agravo de instrumento com uma tutela recursal de urgência, justamente visando o quê? A correção de um vício, haja vista a violação do presidente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, qual seja o tema do repetitivo 246. Caso o Tribunal de Justiça não acolha isso, há a possibilidade de fazer um recurso de embargo de declaração, e caso ainda assim não seja feito um recurso, não seja acolhido em recurso de embargo de declaração, há a possibilidade de um agravo interno, não sendo a caso de um agravo interno, um agravo de instrumento voltado, mirando, né, o Superior Tribunal de Justiça. Então tudo é uma questão de técnica, né? Se você souber aplicar uma técnica de processo, sobretudo em grau recursal, há uma chance maior do veículo do seu cliente ser devolvido num curto espaço de tempo, dependendo do ritmo de julgamento do tribunal. Agora, se você não conhece, né, os recursos, os efeitos recursais, bem como alguns caracteres, né, alguns macetezinhos que podem ser alegados, você invariavelmente vai ficar à mercê do Poder Judiciário, e todo mundo sabe que quando isso acontece, senta a bunda na cadeira, que o processo vai demorar uma eternidade, tá ok? Então, a gente não se aprofundou tanto em caracteres técnicos, conceituais, né? A gente teve uma pincelada de um caractere técnico aqui do recurso de agravo de instrumento, voltado, né, à ação de busca e apreensão e como pode ser utilizado em conjunto de outras técnicas jurídicas, outros institutos processuais, para fazer a restituição do veículo de uma pessoa que teve, né, o seu bem apreendido. Por hoje é só, a gente fica para um outro vídeo. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.